A sabedoria em Provérbios 10. Hoje é dia 10 de novembro, é dia de ler Provérbios capítulo 10. Nós sempre lemos o provérbio do dia, sabendo que os meses têm entre 30 e 31 dias e Provérbios tem 31 capítulos. Então, se você ler todos os dias o provérbio do dia, e nos meses em que tem 30 dias você ler os capítulos 30 e 31, você consegue ler Provérbios 12 vezes no ano. No mês de fevereiro, que tem 28 dias, você pode ler no dia 27 os capítulos 27 e 28, e no dia 28 de fevereiro você pode ler os capítulos 29, 30 e 31. E fazendo isso, você consegue ler Provérbios 12 vezes num ano. E se você lê Provérbios 12 vezes em um ano e repete isso no segundo ano, você terá a capacidade de tomar decisões mais inteligentes em todas as áreas da sua vida. E se você aplicar-se a fazer isso, ler e aplicar Provérbios por 5 anos, você certamente vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Então hoje é dia 10 de novembro, vamos ler Provérbios 10. Provérbios 10 nos fala assim, versículo 1, Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Devemos buscar a sabedoria para trazer alegria para os nossos pais. Ter sabedoria traz um impacto para além da nossa vida. Reflete para o nosso bem e reflete no bem dos nossos entes queridos. Reflete no bem dos nossos pais. E não só dos nossos pais, mas também dos nossos irmãos e da sociedade. Pessoas que têm sabedoria ajudam a si mesmas, aos pais, aos irmãos, à própria família, ao marido, à esposa, aos filhos e às pessoas que trabalham com elas, que estudam com elas. Daí nós vemos a importância de buscarmos a sabedoria, e isso fala também sobre a importância de incentivarmos as pessoas à nossa volta a buscarem a sabedoria. Imagine se você vive numa nação em que todas as pessoas são sábias. Elas vão escolher melhor os seus representantes políticos. Elas vão se respeitar mais umas às outras. Vai haver a redução do número de mortes, porque muitas mortes acontecem pela falta de sabedoria das pessoas. Pessoas que não têm controle por falta de sabedoria, de domínio próprio em relação ao que falam, ao que veem e a como tratam o próximo. Pense se quando acontece um homicídio, não acontece porque alguém provocou alguém, porque alguém foi tolo e fez alguma coisa que desagradou aquele que foi, pegou um revólver, pegou algum outro tipo de arma e praticou o crime. Portanto, busque a sabedoria e incentive as pessoas à volta a terem a sabedoria. Quanto mais pessoas tiverem sabedoria, na sua volta, melhor é o mundo à sua volta. 2. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Outro dia, um homem que se converteu e era traficante e foi preso, cumpriu a sua pena, contou que quando traficava vivia em uma mansão e tinha carros importados, mas não conseguia dormir, porque ficava todas as noites preocupado em ser descoberto e preso pela polícia. Depois ele foi descoberto, acabou sendo preso e se converteu. Hoje ele tem uma casa, uma motocicleta e ele disse: hoje eu tenho paz, consigo dormir e compreendi que todas aquelas riquezas que eu consegui com o tráfico
eram tolice, foram inúteis, porque foram os piores anos da minha vida. Aqueles que obtêm riquezas, enganando, trapaceando ou praticando coisas ilícitas, não conseguem ter paz. E o mais importante nessa vida é ter paz. Provérbios, no capítulo 3, fala que se você buscar e atender à sabedoria e buscar ao Senhor, você receberá vida longa, com paz. Então, para que a pessoa tenha paz, é necessário que ela conquiste as suas riquezas de maneira honesta. Versículo 3: O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O justo é aquele que alinha as suas vontades com a vontade de Deus. Quando você ouve a palavra justo, pense em uma roupa que está justa. A roupa que está justa, ela fica bem colada no corpo. Da mesma forma, o justo é aquele que toma todas as suas vontades e alinha exatamente com a vontade de Deus. Em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, Paulo escreveu: Não vos conformeis com este mundo, com o presente século, com o mundo em que vivemos, mas antes transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E aquele que é justo alinha, ele não se conforma com o mundo, mas ele se conforma, ele assume a forma da vontade de Deus. E como conhecer a vontade de Deus? Por meio da leitura das Escrituras. Ler Provérbios é uma forma de conhecer a vontade de Deus. E Provérbios é o livro da Bíblia que tem o maior número de conselhos. Então, uma boa forma de você se ajustar com a vontade de Deus é realizando o estudo e a meditação de Provérbios. Mas não só Provérbios. Devemos ler toda a Bíblia. Provérbios é apenas um ponto de partida. Depois de ler Provérbios, deve existir também a leitura dos livros da Bíblia. Você pode entrar em um projeto de fazer a leitura diária de Provérbios, como nós falamos no começo desse vídeo, e dedicar mais um outro tempo para ler de Gênesis até Apocalipse. O Senhor participar de células, de grupos de estudos bíblicos, seja na sua igreja ou seja em algum lugar onde você tem amigos que compartilham em meditar sobre a palavra. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo. Quando ele fala a respeito de fome, ele não está falando apenas de comida, de trabalho. A alma do justo anseia por questões ligadas à ansiedade, preocupação, a se vai ou se não vai casar. Você que é solteiro pode estar com fome de encontrar uma pessoa para que você possa ter o seu casamento. Fome fala sobre alguma coisa que podemos estar sentindo falta. O Senhor não deixa ter falta de nada a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O desejo dos ímpios é praticar a maldade, é praticar o mal. Então o Senhor não aceita o desejo dos ímpios. 4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Esse versículo reforça o versículo 2, que os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Aquele que trabalha enganando os outros, com certeza vão descobrir que ele fez alguma coisa errada, e nós sabemos que a propaganda da boca é o que mais favorece um negócio ou prejudica um negócio. Se você atende mal alguém no seu negócio, você vai empobrecer porque com o passar do tempo você vai perdendo seus clientes. Mas aqueles que fazem um bom atendimento
mostrando que são diligentes, que são dedicados em prestar um bom serviço e em oferecer um excelente produto, terão a propaganda de boca como uma propaganda favorável. Vão conseguir mais e mais indicações e vão obter a riqueza. Então, se você quer ser bem-sucedido, você precisa se aperfeiçoar naquilo que você está fazendo. Tem um livro chamado Hábitos Atômicos. E nesse livro, ele fala que nós precisamos cuidar daquilo que nós fazemos no dia a dia. Existem pessoas que vivem com seus hábitos ruins. O hábito ruim é chamado de vício. É quando você repete um comportamento que leva você para a desgraça. Quando você percebe que tem um vício, você precisa reprogramar o seu cérebro. E para você reprogramar o seu cérebro, depende do vício que você tem. Existem hábitos. Quando nós falamos de hábito, nós estamos falando de algo que você faz sempre, mas que é positivo. Então, aquele que acorda cedo todos os dias para orar e meditar na palavra. Isso pode ser um hábito. A pessoa fala: eu vou fazer isso todos os dias, eu vou fazer isso sempre. Então, isso traz edificação. Então, isso é um hábito. É necessário pensar em como substituir, trocar o vício por um hábito. Então, se a pessoa está mergulhada em assistir conteúdo pornográfico sempre pela madrugada, ela deve começar a trocar isso. Ela deve dizer: vou dominar esse impulso, vou começar a ler a palavra no momento em que sentir esse impulso. Nos primeiros dias, o seu cérebro vai gerar uma inquietação, porque os hormônios, pelo hábito de assistir pornografia, a dopamina, vai ficar dentro de você, batendo e dizendo: vá e assista pornografia. Mas se você resistir e disser: não, eu vou ficar lendo a palavra, você vai sofrer nos primeiros dias. Mas se você insistir no hábito, vai chegar um momento em que o vício será substituído. Então, no Hábitos Atômicos, ele fala: você não precisa conseguir um hábito do dia para a noite. Você coloca uma meta e você começa a fazer aquele hábito e todos os dias você aumenta 1% melhor do que ontem. 1% melhor do que ontem. Quando você vê, você substituiu todos os seus vícios. E assim você consegue vencer o vício de comer muito açúcar, você consegue vencer o vício de ficar no sedentarismo e não praticar atividade física, porque isso é importante para a sua velhice e para o seu corpo. Você começa a melhorar o seu produto, o seu serviço. E quando você vê, você conseguiu fazer o seu serviço e o seu produto ser melhor. Então, o que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. E quando ele fala de trabalhar com mão enganosa e ficar pobre, aquele que não cuida de uma alimentação adequada é alguém que é pobre. É pobre de conhecimento e pobre de saúde. Quando você conversa com essas pessoas que têm diabetes e que têm várias doenças, elas dizem: eu não cuidava da minha alimentação. Quando você encontra pessoas que ficam com problemas na coluna, com problemas de cansaço excessivo, não conseguem subir alguns poucos degraus, você conversa e elas falam: eu não quero praticar nada de atividade física. Então essas coisas não são vaidade. Tem pessoas que pensam: para que tanta vaidade? Praticar atividade física não está relacionado com vaidade. Está relacionado com um trabalhar para que você tenha saúde. A leitura da Bíblia é o esforço para que você tenha sabedoria, para que você enriqueça. 5. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega, cega é o mesmo que colheita,
é filho que envergonha. Nós precisamos fazer tudo no seu devido tempo. O que ajunta no verão, o verão significa o tempo adequado. Esse versículo 5 condena a procrastinação. Você que está estudando, muitas vezes quando as pessoas estão estudando, elas deixam para fazer a tarefa que foi estabelecida pelo professor na última hora. Se você só faz as coisas na última hora, você não prospera, porque você só faz as coisas sob pressão. Mas se você coloca o hábito de ser regular, todos os dias eu vou acordar cedo e ler a palavra. Todos os dias eu vou para a faculdade, para a escola, e todos os dias eu faço os deveres que eu preciso fazer. Todos os dias eu estou preocupado em aperfeiçoar o meu produto, o meu serviço. Todos os dias eu estou fazendo o que tem que ser feito. Então, aquele que ajunta no verão, o verão é o tempo oportuno. Muitas pessoas esperam chegar o tempo da fome para começarem a pensar. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1, traz uma recomendação. Lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias o acharás. O pão é aquilo que nós comemos. Nós comemos com o nosso trabalho. Então, quando Eclesiastes 11:1 fala, lança o teu pão sobre muitas águas e depois de muitos dias o acharás, ele está dizendo, se esforce e busque trabalhos e fontes de renda em várias áreas. Depois de muitos dias, você vai ter riquezas. Você vai ter uma fonte de renda, porque você vende um produto A, uma outra fonte de renda, porque você comprou uma propriedade e deixou essa propriedade alugada, então você tem uma renda todos os meses, que é uma renda passiva. Você aprendeu a fazer uma atividade que você pode vender fazendo na sua casa nos finais de semana, então você tem a fonte de renda 3. E essa questão de ter várias fontes de renda, que muitas pessoas que pregam a palavra condenam porque eles dizem que isso é ganância, essas pessoas não entendem que ganância é a ânsia de ganhar mais. E ganância é diferente de ambição. Ambição significa querer crescer, significa querer melhorar, significa buscar ter acesso a coisas melhores, cada dia mais e mais. Quando você olha para a natureza, você vê que tudo está sempre crescendo e enriquecendo e prosperando. Se você pega um terreno, planta uma macieira, planta uma mangueira, você vê que as duas árvores começam a produzir fruto e elas não falam produzi 30 frutos esse mês, então não preciso mais produzir. Muito pelo contrário, elas começam a produzir, e se a semente cai no solo, surge uma segunda mangueira, uma terceira mangueira, uma segunda, uma terceira macieira, e chega um momento em que aquele fruto vai crescendo e prosperando. Então, olhar para a natureza já revela que Deus criou a natureza para prosperar. Então, você buscar a prosperidade, ver o verão, pode ser a sua juventude. Eclesiastes, no capítulo 11, fala assim, que você deve lembrar de Deus nos dias da sua mocidade, nos dias da sua juventude, antes que cheguem os dias em que você vai dizer, não tenho prazer na minha vida. São aquelas pessoas que deixaram o verão passar. O verão aqui, no versículo 5, o que ajunta no verão é filho sábio. Aquele que aproveita a juventude, aproveita o tempo propício para adquirir a sabedoria e fazer coisas para obter riquezas e cada vez mais sabedoria, é aquele que é sábio. Mas o que dorme na cega, o que dorme na época da colheita é o filho que envergonha. Tem pessoas que trabalharam tanto para conquistar as coisas e depois, na hora de fazer a colheita, adormecem. Você precisa estar atento em todo o tempo na sua vida, para que você tenha
prosperidade e tenha saúde. O tempo propício, que é o verão, de cuidar da saúde é desde a mocidade. Tem algumas pessoas que ficam com maior idade e ficam cheias de doenças em razão da falta de sabedoria na sua mocidade, na sua juventude. Comeram demais, beberam demais, deixaram de praticar atividade física e de cuidar do seu corpo, se entregaram a fazer tolices e acabam sofrendo os resultados daquilo que fizeram. Então busque cedo isso. Provérbios capítulo 8, versículo 17 fala assim: Eu amo aos que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. E os que de madrugada me buscam me encontrarão, fala. Madrugada fala em algo que se faz cedo. Busque a sabedoria o mais rápido, o mais cedo possível. Os que são pais e mães devem incentivar os filhos, já desde a infância, a meditarem em provérbios, todos os meses. Isso vai fazer com que o seu filho, com que a sua filha, sejam sábios e eles vão tomar decisões inteligentes e ter uma vida abençoada em todas as áreas. Verso 6: Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A cabeça do justo só tem bênçãos porque ele faz o que corresponde à vontade de Deus. Agora, a boca dos ímpios só fala coisas contra o reino de Deus. Então a pessoa sofre, colhe as suas consequências. 7. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Quando alguém lembra do justo, lembra de alguém que faz as coisas boas. Quando lembra do nome de alguém que faz o mal, lembra que essa pessoa só faz o que não presta. 8. Sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco paurador será transtornado. O louco paurador será transtornado significa o louco que insiste e faz o mal será confundido. O louco é aquele que realiza as suas atividades esperando que vai colher um excelente resultado. Mas quando ele vai ver o resultado que vem, a consequência do que ele fez, ele fica confundido, ele fica decepcionado, ele fica frustrado. Por que ele fica transtornado? Porque ele fez aquilo que é mal. Mas o sábio de coração, ele aceita os mandamentos. 9. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. Sinceridade é uma palavra que significa sem cera. As pessoas colocam cera para tapar as trincas de um vaso. Aquele que não coloca cera quando está trincado como vaso, mas vai diante de Deus e confessa os seus erros, procurando se converter dos seus maus caminhos, é aquele que anda seguro, aquele que é verdadeiro. Quando a pessoa sente inveja, cobiça, desejo de fazer alguma coisa errada, desejo de ficar com ira, com mágoa ou com desejo de não perdoar alguém, a pessoa vai até Deus e fala: Deus, me ajuda, porque eu estou tendo esses sentimentos, eu não quero carregar esse mal. Deus ajuda a pessoa para se converter e se consertar. Então a pessoa se conserta e ela anda segura. Agora, quem engana os seus caminhos vai fazer tolice. Aquele que não perdoa, age com inveja, fica com contenda, fica com cobiça. Em algum momento ele vai mostrar o que está no seu coração, falando ou fazendo alguma coisa errada, e quando fizer a coisa errada, as pessoas vão conhecer. Essa pessoa aí faz o mal, e quem faz o mal recebe a consequência. Versículo 10. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. Quem fala o que não deve será confundido e será frustrado. Quem acena com os olhos, ou seja, quem fica combinando de fazer o mal com outras pessoas, vai trazer dores, dá dores, porque são pessoas que ficam maquinando e projetando realizar o mal. Se você conhece alguém
que vive acenando com os olhos, projetando realizar o mal, saia de perto dessa pessoa. O versículo 10 está aqui para dizer: quem faz isso vai trazer dores. Vai trazer dores para si mesmo e vai trazer dores para quem está à sua volta. Então, fuja de pessoas que ficam combinando de fazer o mal e fuja daquele que é tolo de lábios, porque aquele que é tolo de lábios, se você andar com ele, vai chegar algum momento em que ele vai falar uma tolice, você vai estar junto e você corre o risco de sofrer consequências que você não merecia. Imagine que você está andando com um tolo e esse tolo diz uma palavra ruim para um policial. Você está do lado dele, o policial vai fazer a abordagem dele. Você está junto, você corre o risco de sofrer uma prisão por causa daquilo que o tolo disse, porque você estava andando com ele. 11. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então, o versículo 12 está falando sobre prestar atenção no seu coração. Se alguém fez um mal a você, Jesus ensinou: perdoa-nos como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe as pessoas, não carregue ódio no coração. Limpe o seu coração rapidamente desse sentimento, porque o ódio vai fazer você querer brigar com a pessoa. E a contenda, brigar com alguém que faz coisas erradas, é uma perca de tempo. A pessoa quer fazer a coisa errada. Você precisa perdoar e manter-se afastado daqueles que praticam o mal. Escolha os seus amigos. Escolha as pessoas com quem você anda. Incentive as pessoas à sua volta a fazerem a coisa certa, para que você esteja em um ambiente, cercado de um ambiente de pessoas sábias. Agora, o amor cobre todas as transgressões. Com amor, você perdoa as pessoas e entende. Essa pessoa vai receber, com o tempo ela vai aprender. Continue ensinando. Se a pessoa que gerou ódio em você é seu marido, sua esposa, seu filho, sua filha, seus pais, e tenha paciência. O amor cobre todas as transgressões. 13. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Então, falando com os sábios, você vai encontrar a sabedoria. Agora, quando você se deparar com o tolo, você verá que ele merece receber a vara, ou seja, ele vai sempre receber o castigo pela falta de entendimento. Outro dia, um jovem foi abordado por um policial porque estava dirigindo de maneira indevida. No momento em que ele sofreu a abordagem, o policial disse para que ele mudasse o comportamento e ele começou a xingar o policial, dizendo: você não tinha que fazer essa abordagem, você não tem que me abordar. E começou a insistir e o policial deu um aviso: respeite a autoridade policial. E aquele jovem continuou falando palavras grosseiras. Então o policial resolveu apreender o veículo, aplicar várias multas, e ele recebeu tantas multas que as multas somaram R$ 4.000, porque o policial encontrou toda sorte de multas e ficou vasculhando toda a vida daquele jovem para gerar o maior prejuízo em relação a ele. Aquilo que era para ser uma simples abordagem e um ato de obediência que poderia livrá-lo facilmente recebendo uma multa, gerou uma situação de transtorno, sem contar que ele ficou detido, ficou a tarde inteira de um domingo dentro de um local para ser interrogado. Versículo 14. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. O que o versículo 14 está dizendo é que o sábio, ele guarda a sabedoria lá no coração. Quando você tem um tesouro,
O que as pessoas que têm diamantes fazem? Elas guardam nos cofres. Então a pessoa que tem sabedoria, ela guarda a sabedoria como se fosse um diamante, para que ninguém arranque dela a sabedoria, para que ela sempre tenha sabedoria para tomar as decisões melhores na vida. Agora o tolo, ele fala tudo que ele pensa, e o que ele pensa são só coisas tolas, então ele acaba gerando a própria destruição. O versículo 15 fala que a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. Veja que esse versículo 15 é um versículo que mostra que é terrível você ser pobre. É terrível você ser pobre de sabedoria, pobre de conhecimento, pobre de espiritualidade, pobre de conhecimento da palavra, pobre de conhecimento do que você vai comer, pobre de conhecimento sobre a importância de praticar atividade física, pobre de conhecimento em como fazer investimentos e aplicações financeiras para que eu consiga ter rendimentos que eu não preciso trabalhar, como por exemplo um aluguel, uma aplicação financeira que gera o rendimento para que eu tenha uma aposentadoria tranquila. Veja que a falta, a pobreza faz a pessoa ficar sempre dependente de auxílio social, Bolsa Família, Bolsa Escola, auxílio gás. E isso faz com que a pessoa sempre esteja dependente. Aquela pessoa que é pobre é aquela pessoa que não sabe o que fazer. Sempre eu preciso da ajuda de alguém. Então, a destruição dos pobres é a sua pobreza. É a pobreza que causa a destruição. Quando você conversa com alguém que é rico, ele vai dizer: eu aprendi sobre investimentos. A pessoa que é rica de saúde, eu não como qualquer coisa. Eu bebo bastante água, eu cuido da minha alimentação, eu não como em excesso. E Provérbios capítulo 23 fala: não coma de maneira excessiva para que você não empobreça. O mesmo capítulo 23 de Provérbios fala: não fique envolvido com bebedices, para que você não empobreça. Então, nós vemos que o capítulo 18, o capítulo 19 fala assim, que o pobre é perturbado, os irmãos do pobre o procuram afastar-se dele, quanto mais os seus amigos. Então nós vemos que a pobreza ela traz toda sorte de males. Por essa razão, ter a ambição, que significa querer crescer, querer prosperar, pensar em ter riquezas e fontes de renda, é algo que está relacionado com o bem, porque quando você tem um negócio que pode não ir tão bem em um tempo de crise, o outro negócio garante o sustento da sua família. Por essa razão, é necessário refletir e pensar em aprender novas habilidades e crescer e prosperar. Agora, a primeira parte do versículo 15 fala assim: a fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. Ele fala que é uma ilusão para aqueles que são ricos pensarem que a sua fortaleza é a sua riqueza. No Salmo 127 está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não cuidar da cidade, em vão vigia a sentinela. Quantas pessoas são ricas, estão cheias de segurança e de repente um segurança resolve trair a confiança do seu patrão. Então esse patrão fica vulnerável. É uma tolice. A nossa fortaleza deve estar no Senhor. O Salmo 46 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O que você que é rico vai fazer na hora em que você estiver com um câncer, na hora que você passar por uma doença que você nunca imaginou? No tempo do Covid-19,
algum rico escapou da morte? No Covid-19, antes da descoberta da vacina, não importava quem era a pessoa. Ricos, pobres, crianças, jovens, idosos, todos morreram. O jovem poderia se vangloriar: eu sou jovem. Alguns praticavam atividade física e morreram, enquanto que muitos idosos venceram o Covid-19. Então, é uma tolice pensar que a sua riqueza é a sua fortaleza. 16. A obra do justo conduz à vida, as produções do ímpio ao pecado. 17. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. A obra do justo conduz à vida. O versículo 16. As produções do ímpio geram o pecado. O caminho para a vida é daquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. Aceite a repreensão. 18. O que encobre o ódio tem lábios falsos e o que difama é um insensato. Falar mal das outras pessoas é uma insensatez, porque você não sabe se amanhã você não vai precisar daquela pessoa de quem você falou mal. Sem contar que quando você fala mal dos outros, as pessoas prestam atenção em você e consideram que você é uma má influência e uma pessoa que fala mal dos outros. 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Se você fala demais, com certeza você vai falar alguma coisa errada. Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. E isso já é suficiente para mostrar que nós devemos ouvir mais e pensar mais naquilo que falamos. O que modera os seus lábios é prudente. 20. Prata escolhida é a língua do justo, o coração dos ímpios é de nenhum preço. O justo escolhe o que fala. 21. Os lábios do justo apacentam muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Mais uma vez falando sobre a boca. O lábio do justo apacenta muitos, traz vida para muitos. 22. A bênção do Senhor é que enriquece e ele não acrescenta dores. Esse é um dos versículos que é muito citado para aqueles que estão buscando as bênçãos do Senhor. Eles sempre dizem, Provérbios 10, 22, fala que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando você está na direção de Deus, a bênção que você recebe de Deus traz riqueza para a sua vida. Se você está com pressa de receber alguma coisa, controle a sua pressa. Provérbios capítulo 19, versículo 2 fala que aquele que não é bom estar com o coração sem o conhecimento. E aquele que se apressa com os seus pés, peca. E o versículo 3 do capítulo 19 fala que o ímpio fará a coisa errada e ficará com ira do Senhor. Ou seja, aquele que se desvia de fazer a coisa certa, faz a coisa errada e depois fica com raiva de Deus. Versículo 23. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade. Para o homem inteligente, o mesmo é o ser sábio. O tolo se diverte fazendo coisas erradas. O homem inteligente se diverte buscando sabedoria. Então se divirta, tenha prazer em obter a sabedoria para ser inteligente. 24. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo dos justos, Deus o cumprirá. Aquele que faz o mal fica com medo, porque faz o mal. E o versículo 24 está dizendo, tenha certeza que aquilo que você tem medo vai acontecer. Como aquele homem que era ex-traficante. Ele tinha medo de ser preso. E ele realmente foi preso. Então ele se converteu e passou a desejar o que é justo, a ter paz. E agora ele começou a fazer o que é justo, e hoje ele tem paz. 25. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Se você buscar espiritualidade, cuidar da alimentação, cuidar da atividade física, cuidar do seu relacionamento conjugal
cuidar dos seus pensamentos, procurar melhorar os seus hábitos, você tem perpétuo fundamento. Agora o ímpio, ele passa como a tempestade. Ele pode aparecer e conseguir muitas coisas, mas ele não se sustenta. 26. Como vinagre para os dentes e como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O preguiçoso é aquele que não faz o que tem que ser feito. Vinagre prudente não tem utilidade. Fumaça para os olhos só atrapalha os olhos. O preguiçoso é aquele que atrapalha. O versículo 26 está aqui para dizer a nós: se você contrata uma pessoa que é preguiçosa, se livre dela o mais rápido possível. E o preguiçoso merece viver na pobreza, passar fome, passar dificuldades, perder os empregos, porque é preguiçoso e não quer fazer o que tem que ser feito. Se você tem sido preguiçoso, é o momento de pensar: eu preciso buscar ser mais diligente, ser mais trabalhador, acordar mais cedo, estudar mais, melhorar os meus hábitos. 27. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. 28. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O 27. Se você respeita a Deus, você vai ter aumento de dias. Mas se você for ímpio, os seus dias serão abreviados. Quem é o ímpio? Não cuida da alimentação, contrai várias doenças, vai viver menos. Aquele que não pratica atividade física vai ter menos resistência numa cirurgia que eventualmente precisa fazer na velhice, acaba ficando na mesa de cirurgia. Cuide. Às vezes a pessoa pensa, o ímpio é aquele que faz o mal. Não, o ímpio é aquele que não faz o que é justo, o que é certo, o que deve ser feito. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O que os justos esperam, eles vão receber de Deus, porque eles fazem a coisa certa. O justo faz a coisa certa todo dia. Pode ser que alguma coisa demore um pouco, que tenha algum tipo de obstáculo, mas com certeza o justo vai ter a sua esperança atendida, ele vai receber alegria. O justo cuida da alimentação, pratica suas atividades físicas, lê a palavra de Deus, se busca ter um bom relacionamento com todas as pessoas, cuida do seu casamento, cuida da sua família. Então ele tem uma esperança de que tudo irá bem. E realmente ele terá alegria e irá bem mesmo. Agora, o ímpio, ele faz muitas coisas pensando: vou enganar ele aqui e vou ter uma vantagem. E ele fica com uma expectativa. De repente ele é descoberto e ele é preso. A expectativa que o ímpio tem será frustrada, vai perecer. 29. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas ruína virá aos que praticam a iniquidade. O caminho do Senhor é fortaleza. 30. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. Habitar a terra significa conseguir aquilo que você quer. Terra fala sobre propriedade, fala sobre posse, fala sobre riqueza. Quem tem terra tem uma riqueza. Então o justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra, não conquistarão o sucesso, a realização, a alegria, a felicidade. Não conquistarão a terra, não vão morar em uma boa terra. 31. A boca do justo produz sabedoria em abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Mais um versículo falando sobre aquilo que você fala. E o 32, mais um versículo falando sobre o que você fala. Os lábios do justo sabem o que agrada, mas a boca dos ímpios anda cheia de perversidades. Cuide daquilo que você fala, saiba que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Cuide de fazer o bem e de ser justo com você mesmo. Busque espiritualidade lendo a palavra de Deus e orando e dedicando-se ao jejum e à oração para que você possa receber fortalecimento espiritual. Cuide daquilo que está nos seus olhos, o que você vê, como você vê. Não veja as coisas pelo lado negativo, procure ver as coisas pela revelação de Deus. A revelação de Deus é pela leitura da palavra.
Quando você se sentir tentado a olhar as outras pessoas para ficar criticando, falando mal dos outros, se você vai na sua igreja e você fica prestando atenção em quem faz as coisas erradas e depois fica prestando atenção nas coisas erradas, isso está mostrando o que o seu coração carrega. O seu coração só olha para aquilo que é mal. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será mau. Se você fica só olhando para aquilo que é mal, para ficar falando mal a respeito das pessoas e queimando a fama delas, você está pelo caminho errado, você está sendo tolo. Nós lemos aqui em Provérbios 10, o que difama com a sua língua é um tolo, será transtornado. Mas aquele que é sábio, ele vai ter a sua palavra que apacenta a muitos, que traz abundância de vida para muitos, que ajuda muitas pessoas. Ao invés de criticar os que fazem o mal, quando você vai a um culto ou quando você vai a um local, veja o que você colheu de bom e diga para as pessoas que estava ótimo aquele culto, porque a palavra falou sobre isso e isso e isso. E esses issos que eu estou falando aqui são sobre os pontos em que o culto foi abençoado. Pegue aquilo que edifica. Sempre pegue aquilo que edifica. E você sempre vai ficar cada vez mais sábio. Cuide daquilo que você olha. E se for para criticar algum ponto, pense, isso aqui acabou sendo ruim e poderia ter sido assim, que assim seria favorável, seria positivo, seria bom. Sempre procure falar para edificar. Nunca fale alguma tolice por falar. Palavras negativas e ruins só trazem o mal. Palavras que procuram edificar fazem com que você prospere. Preste atenção no que você fala. Cuide da sua boca. Fale o que apacenta muitos e o que vai gerar transformação para o bem na vida das pessoas.